Pessoal, esse é o nosso quinto vídeo de Física 2, tá? Onde a gente está definindo o conceito de potencial elétrico, né? A gente começou a discutir no vídeo passado, e também o conceito de diferença de potencial elétrico entre dois pontos, né, de um campo elétrico. E aí a gente definiu, né? Eu só vou retomar rapidinho as coisas que a gente andou discutindo e aí fazer alguns exemplos, tá? Algumas aplicações das nossas definições, tá? Primeira coisa é a seguinte, né? Eu falei com vocês que sempre que a gente fala essa expressão, sempre que a gente menciona o termo potencial elétrico, né? essa nova grandeza da eletricidade que a gente está estudando, sempre que a gente menciona potencial elétrico, tem que vir na sua cabeça o conceito de energia potencial elétrica. Porque, na verdade, esses dois conceitos estão diretamente associados um com o outro, né? E no vídeo passado, então, a gente fez um experimento imaginário para estabelecer essa conexão, né, entre essa grandeza potencial elétrico e a energia potencial elétrica. A gente está acostumado a trabalhar com o conceito de energia potencial desde a física 1, né? Lá a gente estudou energia potencial gravitacional, né? Ou seja, é a energia que está associada à posição de uma massa qualquer num campo gravitacional. Aqui a gente vai ter energia potencial elétrica associada a uma carga numa região onde eu tenho campo elétrico. Tá? Então existe uma analogia entre as duas formas de energia potencial, a gravitacional e a elétrica. Tá? E aí a gente então discutiu esse experimento aqui imaginário, né? Eu vou repetir aqui rapidamente, antes da gente passar para os primeiros exemplos. Digamos que você tem então uma distribuição qualquer de cargas, está localizada lá no espaço, estabelecendo linhas de campo elétrico no espaço ao seu redor. Beleza? E aí você vem nas proximidades dessa distribuição de cargas e coloca lá uma carga de prova positiva, tá? Digamos, que é zero. Você abandona essa carga em repouso no ponto A. Essa carga, então, vai ser acelerada pela força elétrica, né? Uma força repulsiva aqui nesse caso, vai ser acelerada desde o ponto A até o ponto B, adquirindo energia cinética. Qual que é a fonte da energia cinética? É justamente a conversão da energia potencial elétrica que está sendo perdida quando a carga passa daqui para cá e sendo convertida em cinética. Tá legal? E aí a gente chegou, antes de passar para essa definição, né, a gente fez essa outra definição aqui de cima, que é justamente a definição de potencial elétrico em cada ponto, em termos da energia potencial associada àquele ponto. Né? Então a gente viu que o potencial elétrico no ponto A, qualquer, né, de um campo elétrico, é simplesmente a energia potencial associada àquele ponto por unidade de carga. E a mesma coisa VB, né? É a energia potencial acumulada no meu sistema quando a carga passa pelo ponto B, então energia potencial associada ao ponto B por unidade de carga. Tá? Então nós vimos que tem uma conexão entre essa grandeza VB menos VA, né? Ou seja, potencial elétrico no ponto B menos potencial elétrico no ponto A, que é o que a gente chama de DDP, né? Diferença de potencial. A gente viu que existe uma conexão entre essa grandeza e o trabalho mecânico que a força elétrica realiza para deslocar a carga do ponto A até o ponto B. Tá legal? Então, o trabalho é menos a carga vezes a diferença de potencial. Potencial final menos o inicial. Tá? Aí, vocês podem estar se perguntando o seguinte, por que eu estou me dando o trabalho, né, de definir essa grandeza potencial elétrica e fazer todo esse raciocínio, sendo que a gente já estudou o conceito de campo elétrico. Tá? Por que eu preciso estudar, por que eu preciso definir essa nova grandeza elétrica? Em que isso vai me ajudar? Para que isso serve, no fim das contas? Bom, a gente vai ver, ao longo dos exemplos, que a grande vantagem do conceito de potencial em relação ao conceito de campo elétrico é que o potencial é uma grandeza escalar. Se é uma grandeza escalar, eu não tenho que me preocupar, na hora de fazer o cálculo, com componentes dessa grandeza, porque ela é um número, né, com a sua unidade. No campo elétrico, não. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tem módulo e direção. Tá? Então, a gente vai ver, ao longo do estudo desse capítulo, que existem muitas situações onde é muito mais fácil você tratar o sistema utilizando o conceito de potencial ao invés de usar o conceito de campo elétrico. Tá? A gente vai ver também que existe uma conexão entre os dois. Tá?
conhecendo o potencial elétrico em todos os pontos, você, através de algumas derivadas que a gente vai aprender a fazer, derivando o potencial, você consegue calcular o campo elétrico. Tá? E vice-versa. Vai ter outras situações onde é mais fácil você calcular o campo elétrico, usando lei de Gauss, por exemplo, e a partir do campo elétrico você calcula o potencial. Então, de uma definição você consegue transitar para outra. De uma você consegue transitar para a primeira. Tá? Você consegue passear por essas duas definições. O que é mais fácil? Trabalhar com o conceito de potencial ou de campo? Em geral, é mais fácil trabalhar com potencial, porque é escalar, não tem componentes. Né? Mas, de qualquer forma, de um tratamento você consegue chegar no outro e a gente vai aprender a fazer essa conexão. Tá legal? Mas, então, por enquanto, guardem isso. Né? A vantagem do conceito de potencial é porque ele é um número com uma grandeza escalar. Tá legal? Então, vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, ó, aplicando essas definições todas. Tá? Tanto a definição de potencial quanto a conexão entre DDP e trabalho da força elétrica. Digamos que você tem aqui uma região, lá no seu laboratório, onde você estabeleceu um campo elétrico uniforme. Então você colocou aqui uma chapa cheia de cargas positivas, uniformemente eletrizada, colocou uma outra chapa aqui, negativamente eletrizada, né, de forma uniforme, de maneira uniforme, e aí, de maneira que o campo elétrico aqui dentro tem sempre a mesma direção, a mesma intensidade, tá bom? Aí eu vou colocar uma carga Q0 no ponto 1, tá? Digamos que essa carga é um próton, tá? Esse Q0 aqui, na verdade, é o Q do próton. Carguinha do próton. Ele é uma carga de próton, que no caso é o próton. Abandono esse próton aqui no ponto 1, ele vai ser acelerado pela força elétrica, né? Como eu tenho um campo elétrico aqui, cargas positivas são aceleradas espontaneamente no sentido do campo. Tá? Então essa carga vai ser acelerada do ponto 1 até o ponto 2, ganhando energia cinética. Tá? E aí o exercício afirma para a gente que a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2, ou seja, o V inicial subtraído do V final, é 32 volts. Conhecido lá a massa do próton, que é tabelado, né? E a carga do próton, que também é tabelado, sabendo que a velocidade inicial é zero, com qual velocidade o próton vai passar pelo ponto 2. Tá? A gente, muito simples, né? Basta usar o princípio de conservação de energia. Se o próton está ganhando velocidade devido à aceleração que a força elétrica produz nele, se ele está ganhando velocidade, ele está ganhando energia cinética. De onde que vem a energia cinética? Vem justamente da energia potencial elétrica. Então, se eu souber, baseado nesse número, o tanto de energia potencial que está sendo perdido ao sair desse ponto e chegar nesse, eu consigo associar isso com o ganho de energia cinética. Tudo que eu perco de potencial, eu ganho de cinética. O sistema é conservativo, né? Então, eu vou fazer o cálculo de perda de energia potencial e conectar isso com o ganho de energia cinética e achar o V final. Tá? Então, eu sei o seguinte, o que é o potencial elétrico no ponto 1? Vai ser a energia potencial associada ao ponto 1 por unidade de carga. Então, o que é a energia potencial acumulada no sistema quando a carga está localizada no ponto 1? A energia simplesmente carga vezes o V1. Então, a energia potencial 1 acumulada no sistema no ponto 1, ou quando a carga está localizada no ponto 1, é simplesmente o quê? V1 vezes a carga de próton, né? A carga do próton aqui nesse caso. Mesma coisa para o ponto 2. A energia potencial associada ao ponto 2 é simplesmente o quê? Potencial elétrico no ponto 2 vezes a carga do próton. Então, V no ponto 2 vezes a carga do próton. Então, se eu fizer, como eu sei que a partícula está perdendo energia potencial, né? Digamos que a energia potencial no ponto 1 vale 100 joules e no ponto 2 vale 30 joules. Então, 100 menos 30, 70. Né? Então, se eu faço energia U no ponto 1 subtraído da energia potencial no ponto 2, se eu faço esse menos esse, o que vai dar, gente? Se eu fizer aqui esse termo menos esse, eu vou colocar a carga do próton em evidência, né? Vai ser carga do próton em evidência, vezes V1 menos V2.
V1 menos V2. Então, a diferença de energia potencial entre o ponto 1 e o ponto 2 é a carga do próton vezes a diferença de energia potencial elétrica, tá? Diferença de energia potencial elétrica entre o ponto 1 e o ponto 2 é igual a carga vezes a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2, que é justamente 32 volts. É um dado do problema, né? Então, toda essa perda de energia potencial elétrica vai ser convertido em cinética. Então, eu sei que esse camarada aqui, que é igual a esse, né? Então, carga do próton vezes V1 menos V2 é justamente igual ao ganho de energia cinética. Energia cinética final, que é meio de mV2, subtraído da energia cinética inicial, que é zero, porque estava parado, né? Então, isso aqui é igual à energia cinética final, que é meio de mV2. Meio de mV final ao quadrado. V final. Cuidado para não confundir, tá, pessoal? O V de velocidade com o V maiúsculo de potencial elétrico, tá? Então, Vzinho velocidade, o V grande é potencial, beleza? Então, pronto, ele está me perguntando qual que é a velocidade final do próton. Eu conheço a DDP, conheço a carga, que é tabelada, e conheço a massa do próton, que é tabelada também. Então, o V final, como é que vai ficar? O V final, velocidade final, vai ser, eu já vou fazer de uma vez aqui, que o meu espaço está curto. Então, vai ser o 2, vai passar multiplicando, a massa passa dividindo, e eu já vou tirar a raiz. Então, no final das contas, a velocidade final do próton, né, ou seja, a velocidade dele ao passar pelo ponto 2, é a raiz de... O 2 passou multiplicando aqui, ó, então vai ficar 2 vezes a carga do próton, vezes a diferença de potencial, que é 32 volts, eu vou deixar indicado aqui, tá? V1 menos V2. Dividido pela massa do próton. Ok, pessoal? Então você vê que, né, quanto maior a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2, maior a velocidade que a carga vai ter ao passar pelo ponto 2. Aqui também, pessoal, só chamando a atenção para um detalhe, que é o seguinte, isso é importante, tá? Isso vai ajudar a gente mais para frente. Repara que eu falei o seguinte, potencial no ponto 1 menos potencial no ponto 2 é 32 volts, tá? Então, o potencial no ponto 1 é superior ao potencial no ponto 2. Então, repara o seguinte, que cargas positivas, no caso o próprio, né, desse exemplo, cargas positivas sempre se movimentam no sentido do campo elétrico, ou seja, elas se movimentam de forma espontânea no sentido do campo elétrico. Isso é a mesma coisa que eu dizer que elas se movimentam sempre da região de maior potencial para uma região de menor potencial. Tá? Então, guardem essa regrinha aí. Cargas positivas se movimentam no sentido do campo, ou, mesma coisa que dizer, que elas se movimentam sempre do maior potencial para o menor potencial. Fazendo analogia de novo com o caso gravitacional, é igual a água numa caixa d'água. A água, né, ela sempre sai de um ponto de maior energia potencial gravitacional, no caso, para um ponto de menor energia potencial gravitacional. As cargas positivas se comportam dessa forma. Se movimentam do maior potencial para o menor. Carga negativa já é o contrário. Carga negativa se move, se esse camarada aqui fosse um elétron, ele estaria acelerado para a esquerda. Então, cargas negativas caminham no sentido contrário do campo elétrico e se movimentam do menor potencial para o maior potencial. Ok? Então, beleza. Isso encerra o primeiro exemplo. Então, simplesmente, o que eu fiz aqui? Apliquei definição de potencial elétrico, né?
que está conectado com energia potencial elétrica, e usei conservação de energia. Só isso, não fiz nada demais. Aqui agora, nesse próximo exemplo, eu vou usar a relação entre DDP e o trabalho da força elétrica ao deslocar uma carga de um ponto a outro de um campo elétrico. Tá? Então, voltagem ou diferença de potencial para um caso onde eu tenho campo elétrico uniforme. Tá? Ainda vamos fazer mais um exemplo com campo uniforme, e depois a gente vai ver algumas outras aplicações onde o campo elétrico não é uniforme, tá? Uma situação geral. Então, eu continuo trabalhando lá no meu laboratório, onde eu tenho aqui uma chapa positiva, uniformemente eletrizada, uma chapa negativa aqui, e campo elétrico uniforme na região, né, no espaço entre as duas placas. Tá legal? E aí eu vou colocar de novo uma carga de prova positiva aqui dentro dessa região de campo elétrico uniforme. Abandono essa carga aqui no ponto A, ela vai ser acelerada até chegar no ponto B, espontaneamente, né, pela ação da força elétrica. Então, conhecido o valor da carga e conhecido, sabendo que o campo elétrico é uniforme, vamos fazer um cálculo da diferença de potencial entre os pontos A e B, numa região de campo uniforme, e relacionar essa diferença de potencial com o campo elétrico, tá? Usando essa definição aqui. Por que eu vou usar essa definição aqui, gente? Porque ela envolve o cálculo do trabalho da força elétrica. E o trabalho da força elétrica envolve justamente o campo. Porque o que é trabalho? Nesse caso aqui, ó, o trabalho não é simplesmente, o trabalho da força elétrica não é simplesmente o valor da força elétrica vezes o deslocamento que a carga está sofrendo ao sair do ponto A e chegar no ponto B. Aqui, digamos que essa separação aqui, ó, seja B. Legal? Aqui é o campo elétrico, uniforme. Então, o trabalho da força elétrica é simplesmente o valor da força vezes o deslocamento que ela está aplicando naquele corpo. Porque essa força ela é constante. Por que ela é constante? Porque o campo elétrico é constante. Lembra lá no comecinho do curso, né? Qual que é a relação, qual que é a definição de campo elétrico? Campo elétrico é força elétrica por unidade de carga. Então, o que é força elétrica? Carga vezes o campo. Como o campo é constante, a força é constante. Né? E calcular trabalho de força constante é muito simples. É simplesmente a força ao longo do movimento vezes o deslocamento. Isso é lá da física 1. Tá? Então, trabalho é força vezes deslocamento. Isso aqui é igual. O que é força elétrica? Força elétrica é simplesmente carga vezes campo, em módulo. Então, o módulo da força elétrica é a carga vezes o módulo do campo. Então, isso tudo aqui é a minha força elétrica, a intensidade dela, né? Força elétrica, vezes o deslocamento, que veio lá da expressão do trabalho. E o que é trabalho da força elétrica? Pela definição de DDP, o trabalho da força elétrica é menos carga, vezes potencial elétrico final menos inicial. Então, potencial elétrico VB menos VA. Então, como é que fica a expressão da diferença de potencial entre dois pontos numa região de campo elétrico uniforme? Ué, muito simples, né? Pega essa igualdade que eu acabei de obter. Esse sujeito aqui, esse Q0, vai simplificar com o lado de cá. Então, eu tenho que VD menos VA, potencial final menos o inicial. Então, a diferença de potencial entre os pontos B e A é o quê? Menos campo vezes menos campo vezes a separação entre os dois pontos. Né? Esse menoszinho vai passar para o lado de cá. Ó. Então, vai ficar menos intensidade do campo elétrico vezes distância. Ou vezes a separação entre os dois pontos. Tá? Então, você vê que aqui, ó, nesse exemplo, que é de campo elétrico uniforme,
a gente já acabou de obter uma conexão entre diferença de potencial elétrico e a intensidade do campo elétrico. Tá legal? Então, quanto maior o campo e quanto mais intenso for o campo e quanto maior a separação entre esses dois pontos, maior a diferença de potencial elétrica, né, entre dois pontos. Tá legal? Então, isso aqui vale sempre. Sempre que você tem uma região de campo elétrico uniforme, aquela igualdade ali vai valer. Por que desse sinal menos aqui, pessoal? Olha só, isso é um detalhe importante. Porque eu estou fazendo potencial elétrico em B menos o potencial elétrico em ponto A, no ponto A. Essa expressão aqui está me dizendo, então, como esse menos o primeiro dá um número negativo, significa, então, que o potencial no ponto B é menor que o potencial elétrico no ponto A. Digamos, então, que o potencial elétrico no ponto A seja 100 volts, né? Então, digamos que em A o potencial vale 100 volts, tá? E em B o potencial vale 30 volts. Então, 30 menos 100 vai dar menos 70. Então, o potencial no ponto B é menor que o potencial no ponto A. Tá? Se eu fizesse o contrário, o potencial inicial, VA menos o VB, aí eu teria o sinal positivo. Tá? Então, aquele sinal só vai indicar para a gente qual dos dois pontos está submetido a um maior potencial elétrico. No caso, o potencial do ponto A é superior ao do ponto B. Beleza? Então, deixa essa relação aqui guardada e vamos fazer agora um terceiro exemplo, aplicando justamente essa definição, né? Essa conexão entre DDP e campo elétrico, numa situação mais prática, tá? Mais interessante. Que é justamente um modelo bem simplificado, né? Um modelo elétrico para transmissão de informação através da membrana de um neurônio. A gente sabe que, né, nosso tecido nervoso, né, ele funciona através de pulsos elétricos, né, entre essas células nervosas que são os neurônios. Né? Essas conexões entre os neurônios são chamadas de sinapses. Né? É através delas que a informação se propaga, né? No nosso cérebro, enfim, no nosso sistema nervoso. E aí, esse modelo simplificado que eu estou trazendo aqui é o seguinte: vamos pegar, aqui você tem a parte, o núcleo, né, do neurônio, a estrutura da frente dele e a cauda do neurônio, onde ele se conecta com o neurônio seguinte. Tá? E aí, digamos que eu vou pegar um pedacinho da membrana dessa cauda celular aqui, né? E vou fazer uma representação microscópica dela. Tá? Eu vou pegar um pedacinho dessa membrana e vou dar um zoom microscópico nela. Tá? Então aí eu vou ter essa representação aqui. Ó. Então peguei esse pedacinho, essa linhazinha e ampliei. Essa membrana aqui de preto, ela tem uma certa espessurinha D microscópica. Tá? E aí eu tenho um acúmulo de cargas positivas logo encostadinho aqui na membrana, mas do lado de fora, tá? No meio extracelular, e um acúmulozinho de cargas do lado de dentro dessa camadinha, no meio intracelular. Tá? Então, se eu tenho um acúmulo de cargas aqui e aqui, então eu vou ter uma espécie de um capacitor microscópico. Né? Eu vou ter linhas de campo elétrico muito aproximadamente uniforme, porque essa membranazinha ela é muito fina. Né? Então o campo elétrico não tem espaço suficiente para variar de intensidade. Então, como essa membrana é muito pequenininha, o campo elétrico aqui dentro é muito aproximadamente uniforme. Tá? E aí o exercício informa para a gente que eu tenho um íon de potássio, né, uma carga elétrica, que está fluindo dessa parte para cá. Ou seja, está havendo uma transmissão de pulso nervoso, né, ou seja, uma transmissão de cargas elétricas do meio extracelular para o meio intracelular, através dessa membranazinha que está representada aqui. Eu quero saber, sabendo que a diferença de potencial entre a parte de dentro da célula e a parte de fora é V volts, tá? E sabendo que o campo elétrico é uniforme, quanto tempo esse íon potássio, né, vai demorar para cruzar a membrana celular. Okay? Então, esse exercício
um modelo bem simples, né, de transmissão de impulsos nervosos, vai dar para a gente uma estimativa bem aproximada do tempo que a informação demora para se propagar de uma célula para outra. Tá? Ou seja, o tempo que o impulso nervoso se propaga para dentro de um neurônio. Okay? Vamos fazer uma estimativa usando a conexão entre DDP e campo elétrico. Tá legal? Então, vou fazer do lado de cá. E aí a gente encerra esse vídeo com esse exemplo, tá? Olha, gente, então, veja só. Vamos primeiro juntar os elementos que a gente precisa para responder, né? Eu sei que essa carga, ela está numa região de campo elétrico uniforme, tá? Então, se ela está numa região de campo elétrico uniforme, a força elétrica que ela vai sofrer é uma força constante. Então, a força elétrica, F elétrico, que vai atuar nesse íon, né, nesse potássio aqui ionizado, é simplesmente a carga, vou chamar de Q0, né, é a carga desse íon de potássio, vezes o campo, vezes E. Beleza? E a única força que está atuando desprezando o peso dele, né, a única força que está atuando nele, a única força relevante que está atuando nele, é justamente a força elétrica. Se é a única força, em primeira aproximação, né? Se é a única força que está atuando nesse íon, então o que é força resultante atuando numa massa? Força resultante pela segunda lei de Newton, isso não é igual massa do íon de potássio, né? Massa daquela carga ali, vezes a aceleração dela. Então, a aceleração que aquele íon vai sofrer ao passar do meio extracelular para o meio intracelular através dessa membrana, é simplesmente a carga vezes o campo, densidade do campo, sobre a massa. É uma aceleração constante, ou seja, o movimento dessa carga ao sair daqui, cruzar a membrana e chegar no meio intracelular, esse movimento é um movimento com aceleração constante. É um movimento retilíneo uniformemente variável. Igual a gente viu lá na física 1. Tá? Se vocês lembrarem um pouquinho lá das equações da cinemática, se eu conheço a aceleração e conheço a distância percorrida, eu consigo fazer uma estimativa do tempo de movimento. Se a gente lembrar um pouquinho lá das equações lá da Física 1, começo lá do curso, a gente sabe que a distância percorrida por um corpo com aceleração A é meio de aceleração vezes tempo ao quadrado. Distância é igual a meio de AT2. Na verdade, distância é velocidade inicial vezes tempo mais meio de AT2. Mas eu estou supondo que a velocidade inicial desse íon aqui é zero e ele vai ser acelerado pelo campo elétrico. Tá? Então a distância percorrida é meio de AT2, onde a aceleração é esse cara aqui. Ó. E eu quero saber o tempo. Então como é que vai ficar isso? Simplifica aqui. O tempo de trajetória ao quadrado é 2D sobre A. Isso é 2D, duas vezes a espessura da membrana sobre a aceleração. E a aceleração eu já sei quanto ela vale. É isso aqui. Ó. Então, vamos substituir essa expressão aqui. Ó. Isso vai me dar duas vezes a espessura da membrana sobre a aceleração, que é Q0, carga do íon, que está em movimento, intensidade do campo sobre a massa. 2D sobre essa coisa, né? Dividir por fração, você multiplica pelo de baixo invertido, né? Então isso aqui vai dar 2D
vezes a massa daquele íon de potássio sobre Q0 vezes o campo elétrico. Então, está quase... Isso é o tempo ao quadrado de movimento. Tá? Só que o exercício não me deu o campo. Ele me deu a diferença de potencial entre a parte de dentro e a parte de fora, ou vice-versa, né? Ele me deu o módulo da diferença de potencial entre o meio externo e o meio interno. Ué, gente, como é que eu relaciono a DDP entre duas regiões com o campo elétrico? Não é justamente isso que eu tive no exercício anterior? Se eu pegar essa expressão aqui em módulo, o módulo da DDP é igual, o módulo da DDP entre dois pontos, né, ou entre essas duas regiões de campo elétrico uniforme, o módulo disso é simplesmente o módulo do campo vezes o dele. Eu vou esquecer esse sinalzinho de menos, eu vou tornar tudo em módulo, tá? Que é o que me interessa. Então, deixa essa expressão aqui guardada. Do exercício anterior, a gente sabe que a DDP entre a parte de dentro e a parte de fora, DDP entre as faces da membrana celular, né? A DDP entre as faces da membrana é igual, em módulo, essa diferença de potencial vale V volts, que é igual, em módulo, intensidade do campo vezes a distância. Isso é igual a intensidade do campo E vezes B. Então, simplesmente o que eu estou precisando aqui não é justamente da expressão do campo elétrico, eu vou tirar daqui, vou tirar dessa relação. Então, isso me dá que a intensidade do campo elétrico é simplesmente a DDP entre o meio intracelular e o meio extracelular, né? Então, vai ser V sobre D. Então, pronto. Simplesmente vou pegar agora essa expressão e vou jogar no valor do campo elétrico. E tirar a raiz, né? Porque esse camarada todo é o tempo de movimento ao quadrado. Só vou tirar a raiz no final. Né? Então, isso me dá o seguinte, isso implica que o tempo de trajetória daquele íon ao quadrado, 2dm sobre carga, então 2md sobre carga, dividido pelo campo. Dividir uma fração é multiplicar por ela de cabeça para baixo, né? Multiplicar por ela invertido. Então, eu vou dividir pelo campo elétrico e vou multiplicar por D sobre V. Então, vezes D sobre V, que é a diferença de potencial. Então, isso me dá que o tempo ao quadrado, tempo de movimento ao quadrado é 2md ao quadrado sobre carga do íon que está em movimento vezes diferença de potencial. Então, o tempo de trajetória, tempo que esse íon vai demorar para cruzar a membrana, é simplesmente o quê? Eu vou tirar a raiz disso, então vai ficar raiz de D ao quadrado é o próprio D. Né? Então vai ficar Dzinho, tamanho da membrana, raiz do que sobrou lá. Raiz de 2 vezes a massa sobre carga do íon vezes TdP. Então a gente vê, né? Quanto maior a espessura da membrana, mais tempo esse íon vai demorar para cruzar a membrana. Isso faz sentido, né? Então, você vê que T é proporcional a D. Quanto maior a massa desse íon, maior a inércia dele, mais tempo vai demorar para cruzar essa membrana. Isso também faz sentido, né? Então, quanto maior a massa, maior o tempo. Por outro lado, quanto maior a diferença de potencial, menor o tempo. Então, quanto mais intenso for esse campo elétrico, mesma coisa que eu dizer, quanto maior a DDP entre a face de fora e a face de dentro
da membrana celular, quanto maior a DDP, maior vai ser a aceleração dessa carga, menor vai ser o tempo que ela vai demorar para cruzar essa membrana. Tá legal? Então, se a gente tiver, né, os parâmetros aqui, né, o V, aí teria que pesquisar, né, na literatura qual que é a diferença de potencial típica entre a face intracelular e extracelular de um neurônio, né? Teria que pesquisar isso. Deve ser uma DDP bem pequena, né? E a massa e a carga típicas, né, de um íon, tipo potássio, dá para a gente fazer uma estimativa do tempo de movimento. Tá legal? Ou da taxa de transmissão de informação através de um neurônio. Beleza? Então, simplesmente utilizei a relação entre DDP e campo para o caso de campo elétrico uniforme. Beleza? No próximo vídeo, isso encerra então vídeo 4, né? No vídeo 5 nós vamos trabalhar com situações onde o campo elétrico agora não vai ser mais uniforme. Aí como é que fica essa relação entre DDP e campo? É isso que a gente vai ver. Tá legal? Então é isso aí.